meus amores, bom dia. Então, hoje, dia 20 de maio de 2020, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Semana passada nós falamos sobre seres vivos e seus habitats, e hoje nós vamos falar sobre um ser vivo. Uns, né? Porque os vegetais são mais de um, então é uns. Então, nós vamos falar sobre os vegetais. Nós temos bastante conteúdo sobre vegetais para falar esse bimestre. E depois nós vamos entrar em animais vertebrados, que também é bem legal. Mas antes de acabar esse conteúdo de vegetais, vocês vão fazer um trabalho muito legal sobre eles, que eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, mas é só pra deixar vocês curiosos. Mas é bem legal o trabalho. Eu tô muito ansiosa pra ele. E quando eu avisar, eu espero que vocês fiquem ansiosos assim como eu. E se vocês não ficarem, vocês vão fazer assim mesmo, porque é um trabalho muito legal e vocês vão gostar assim mesmo. Vocês vão gostar, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vamos focar nos vegetais. O que vai acontecer? Nós vamos falar sobre os vegetais. O livro na página 10, 11, 12 e 13. Então, são bastante folhas, mas é porque tem bastante figura e é bem explicativo. Mas eu vou fazer um resumo para vocês do que é os vegetais, né? Quais são as características dos vegetais. Para começar, os vegetais, eles são seres autotróficos. Mas o que é isso? Seres autotróficos são os seres que produzem o seu próprio alimento. Ou seja, os vegetais, eles são fixos. Eles não têm como caçar o seu alimento. Eles não têm como, igual os animais, ir em busca do alimento deles igual a gente. A gente vai em busca do nosso alimento. A gente não caça, não produz gado para poder consumir, porco, boi. Caçar não, né? Hoje em dia ninguém mais caça. Mas tem gente que caça, né, gente? Mas infelizmente. Mas aqui não, aqui no Brasil não. Então nós não criamos boi, vaca, a pecuária. Então, tudo isso nós criamos para o nosso alimento. Porque nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. Não tem como a gente ficar parado, dormindo. Tô comendo, dormindo. Não tem como. Então, nós temos que ir em busca do nosso alimento. Nós temos que plantar, nós temos que ir atrás do nosso alimento. Os vegetais não, porque eles são autotróficos, eles produzem o seu próprio alimento. Mas como eles produzem o seu próprio alimento? Através da fotossíntese. Mas o que é a fotossíntese? A fotossíntese, ela vai ser a conversão, ou seja, o vegetal ele vai converter a luz solar em energia química. E o que essa energia química vai fazer? Ela vai ajudar a planta, ela vai ser a responsável pela planta, pelos vegetais, de produzirem os seus compostos orgânicos. Ou seja, os seus compostos orgânicos são o que vai alimentar aquele vegetal. Então, a fotossíntese é isso, conversão da energia solar, o vegetal ele vai buscar a energia solar e vai transformar em energia química para ela mesmo poder produzir os compostos orgânicos para se alimentar. Entenderam? Então, elas não precisam se mover. Vocês nunca viram planta correndo, né? Então, por favor, espero que não vejam também, porque seria preocupante. Mas vamos lá. Uma das principais características dos vegetais é a clorofila. E o que seria a clorofila? Ela é a que dá a característica verde para a planta e ela ajuda na absorção de energia. Ou seja, a maioria dos vegetais e plantas são verdes. Mas por quê? Porque a clorofila é a que ajuda na captação de energia. Porque o que ela precisa? De energia para poder se alimentar. Então, é tudo exatamente como tem que ser. Ela é verde por causa da clorofila, porque a clorofila ajuda a absorver mais energia para ela poder se alimentar. Então, é tudo perfeito. A natureza é perfeita. E a planta, ela possui os vegetais, perdão, estou falando planta, mas são todos os vegetais. Ela possui 3 estruturas básicas. Gente, é muito mais complexo do que parece. Muito mais mesmo. Vocês não têm noção como é a complexidade de um vegetal, de uma planta, de um animal, de qualquer ser vivo. Mas os vegetais, eles possuem 3 estruturas básicas. Que vocês provavelmente já devem imaginar. Que é o quê? O caule, a raiz e as folhas. Então, caule, raiz e folhas. São as 3 estruturas básicas para compor um vegetal. Claro que dependendo do vegetal, isso pode variar um pouquinho, mas em sua maioria, na grande parte, vai ser essas 3 estruturas básicas, tá bom?
os vegetais, eles vão possuir essas estruturas que são básicas, porém eles vão se apresentar de formas diferentes dependendo do vegetal. Então aqui no livro ele dá exemplos muito interessantes. O primeiro exemplo ele dá de musgos, que ele possui raiz, caule, mas as suas folhas, eles são reduzidas. Vocês podem observar no livro de vocês que as folhinhas deles são bem pequenininhas dos musgos. Então, ele tem, mas ele vai se apresentar de uma forma diferente do capim, por exemplo, que ele tem caule, aqui ó, capim, as folhas estreitas e muito próximo ao fio do caule. Então, as folhas dele já são estreitas, mas elas são muito compridas. Então, é muito diferente daqui de cima, dos musgos. Aqui, ó, temos a samambaia, que tem folha e caule rente ao solo. Então, ela tem folha, mas o caule dela é bem pequenininho rente ao solo, assim como o do alface. Tá vendo? O caule dele pode até ser confundido, porque olha como ele é curtinho. Ele já praticamente é a folha, a gente come o caule dele. Então, ele pode se apresentar de formas diferentes, mas eles vão possuir a mesma estrutura. Depois, o livro ele vai falar sobre as funções das estruturas, ou seja, as funções da raiz, caule e folha. A raiz, como nós falamos lá no começo, ela é extremamente importante, assim como o caule e a folha também. Mas ela é muito importante porque é a raiz que vai puxar toda a água e os sais minerais que aquele vegetal precisa. Na biologia nós chamamos de xilema e floema, mas vamos chamar de água e sais minerais. Para vocês, só tô falando para vocês poderem saber. Conhecimento nunca é demais, como diria meu pai. Mas a raiz que vai puxar toda a água e sais minerais que aquele vegetal vai precisar. Então, às vezes, o vegetal ele pode estar em um local mais seco. Então, o que vai acontecer com a raiz? Ela vai ser mais longa, porque ela precisa ser mais profunda para poder captar água e sais minerais, porque aquele ambiente tem um solo um pouco mais seco. Agora, se o ambiente for bem úmido, tiver bastante disposição de água e de sais minerais, você vai perceber que as raízes vão ser bem curtas, porque elas não vão precisar se estender muito para poder pegar o que ela precisa. Entendam uma coisa, a natureza, ela sempre procura o modo mais fácil de sobreviver. Ela sempre vai procurar o modo mais fácil. O que for melhor para ela, ela vai fazer. Se aquilo ali for mais fácil, beleza, ela tá, ó, maravilhosa do jeito que ela gosta, sem fazer muito esforço e conseguindo o que ela quer. Então ela sempre vai procurar o lado mais fácil. Se ali ela tem bastante água e sais minerais, para que eu vou fazer? Ter o trabalho de gastar energia, de fazer uma raiz enorme para captar água lá de baixo, sendo que na superfície já tem uma água disponível. Ela não vai fazer isso. Então ela vai procurar o modo mais fácil. O modo mais fácil para ela é ficar pegando água ali de cima mesmo. Então a raiz dela vai ser bem curtinha. Agora, se ela precisar de uma disposição de água muito grande, aquela captação ali em cima não vai dar. Então ela vai ter que aprofundar mais e vai ter que captar mais água. Então a função da raiz ela vai ser essa: trazer água e sais minerais para a planta. E ela também vai fixar o vegetal ali. Ela vai ser responsável por fixar o vegetal ali. Então os vegetais eles são fixos por causa da raiz, porque ela que dá, ela que se prende ao substrato, ao solo, para poder conseguir se fixar, tá bom? O próximo vai ser o caule. O caule também, né, é extremamente importante, porque é ele que vai dar sustentação ao vegetal ou à planta. O caule, ele vai ser como se fosse o nosso esqueleto. Sem o nosso esqueleto, vocês acham que a gente conseguiria ficar em pé? Ia ser todo mundo, ó, todo mundo mole. Ninguém ia conseguir nem levantar. Ia todo mundo se rastejar igual cobra. Então, o caule ele vai ser isso. Ele vai ser a sustentação, ele vai ser o esqueleto da planta. Ele vai ser o responsável por dar... quanto maior for aquela planta, vocês vão perceber que maior vai ser aquele caule. Geralmente nas árvores nós chamamos de tronco, mas o tronco também é o caule. Ele é a parte que dá sustentação à planta. Então, quanto maior a árvore, você vê que o caule geralmente é muito grande também. Então, o caule ele vai dar sustentação para a planta e ele vai ser... Tem um bicho em mim. E ele vai ser o responsável por conduzir toda a água e sais minerais que a raiz puxa
ele vai distribuir, porque é através dele que vai ser levado todo a água e os sais minerais para toda a planta, para todo o vegetal. Então, o caule, ele tem uma responsabilidade muito grande de dar sustentação e ainda de levar todo os sais minerais e a água que aquele vegetal precisa. Até a pontinha das folhas ele vai levar. Então, ele vai levar por todo o vegetal, tá bom? E virando a página aqui, ele vai falar... Ah, tá. Aqui ele fala de uma coisa muito legal. Ó, deixa eu virar aqui pra vocês entenderem melhor. Aqui, ó. Na página 14, aqui, ó, ele vai falar assim, ó. Por outro lado, as hortaliças, os caules, muitas vezes não são percebidos. Foi como eu tinha falado lá do alface, porque ele é bem curtinho. Então, ele acaba, às vezes, nem sendo percebido. Aqui, ó. Assim como acontece com os musgos ou samambaia. Porque a samambaia, ela tem um caule curtinho, como a gente falou, e o musgo também. E a folhinha dele também é bem pequenininha. E, ó, existem plantas em que o caule pode ser paralelo ao solo ou enterrado. Então, aqui, ó. O caule é enterrado da beterraba inglesa. O caule dele é embaixo da terra, embaixo do solo. E ele também é pequeno, então ele acaba não sendo percebido. Às vezes ele é confundido com a raiz, de tão parecido que ele é, porque ele é enterrado também. Aqui tem o espinafre, que o caule, ele é confundido às vezes também com a folha, né? Aquele pedacinho de caule que fica na folha, né? Do espinafre, do couve. E aqui a cana-de-açúcar, que o caule é onde está açúcar, né? Onde nós encontramos açúcar é toda no caule. Quem aqui já chupou cana, né? Cana-de-açúcar. Meu celular caiu, gente. Voltei. Finge que nada aconteceu, tá bom? Senão eu vou ter que parar o vídeo. Mas quem aqui nunca chupou cana-de-açúcar? E ficar... maravilhosa, docinha. Nossa, eu adoro. Então, a açúcar, ela vai estar no caule. Então, a função do caule, ela é muito importante. Eu vou cobrar muito isso de vocês, tá? Na prova vocês podem estudar bastante, que vai cair muito isso, a função das estruturas da planta. E a última vai ser a folha. A folha, ela vai ser a responsável. Vocês podem ver que qualquer estrutura da planta, do vegetal, ela vai ser extremamente importante, porque todas têm a sua função e todas, uma precisa da outra para sobreviver. Então, o caule, ele vai precisar da raiz, a folha vai precisar do caule, e assim, o vegetal, ele vai conseguir sobreviver, porque ele é um conjunto, ele é uma cadeia que vai se ajudando. Toda a sua estrutura vai se ajudando. Então, a folha, ela vai ser responsável por quê? Ela vai ser responsável por captar a energia solar, que vai fazer a fotossíntese, ou seja, ela vai captar o alimento que aquele vegetal precisa. Ela também faz a função de fazer a transpiração da planta, do vegetal, e é extremamente importante, porque assim como a gente transpira, por quê? O que é a transpiração? O que é o suor? É quando a gente tem muita água e muitos sais minerais no nosso corpo e nós precisamos eliminar, porque aquilo ali está em excesso. Então, tudo que está em excesso no nosso corpo quer o quê? Eliminar. Então, o suor, ele é isso, a eliminação de água e sais minerais que estão ruins no nosso corpo, que tem muito. Então, tem gente que sua muito, porque às vezes bebe muita água, então acaba suando demais, com muita facilidade. Então, a planta, ela é a mesma coisa. Quando ela está muito acumulada com água e sais minerais, a folha, ela vai fazer essa função de fazer a transpiração e fazer a eliminação daquela água e sais minerais através da própria folha. A folha, ela também ela serve como sistema de defesa para a planta. Porque a folha, aqui no livro tem, vocês podem ver, que essa folha aqui, ela tem um monte de espinhos. Olha. Vocês estão vendo aí no livro de vocês, né? Essa folha, ela tem um monte de espinhos. Então, às vezes, o vegetal, ele vai criar o seu próprio sistema de defesa para poder impedir que outros predadores venham, porque existem animais, existem seres heterotróficos, que são os que buscam o seu alimento, que são herbívoros, ou seja, que se alimentam de vegetais. Eles vão acabar indo querer comer aquele vegetal.
E o que ele precisa? Ele precisa se defender. E o único modo de se defender, essa planta, por exemplo, essa folha, ela criou espinhos. Por quê? Quando o predador vier e tentar comer ela, ele vai se machucar. Então ele vai parar de vir, porque ele sabe que toda vez que ele for lá, ele vai se machucar. Então ele não vai mais ir naquela planta e aquela planta vai sobreviver cada vez mais. Então, gente, a natureza é perfeita, pode falar. Então, a função da folha, ela é também muito importante. Foi isso a aula de hoje. Eu quero que vocês façam os exercícios da página 16, 17. E olha, a página 17 tem um exercício que eu estou muito ansiosa para ver. O número 6. Esse exercício aqui de número 6, eu não quero que vocês respondam no livro. Eu quero que vocês respondam no caderno, tá bom? Vocês vão colocar no caderno de ciências, assim, exercício da página 17, número 6. E vocês vão responder e vão me mandar foto do mesmo jeito que vocês me mandam do livro, só que vocês vão me mandar foto do caderno. Eu quero esse exercício no caderno, porque eu sei que ele só tem 3 linhas para poder fazer uma explicação legal. Eu quero uma explicação legal sobre esse exercício, hein? Ele vai pedir para você... Ele pergunta, você conhece as cebolas, não é mesmo? Todo mundo conhece uma cebola, né, gente? Elas são raízes, caules ou folhas modificadas? É muito interessante. Quando vocês descobrirem a pesquisa, vocês vão saber que é muito interessante. Então, vocês vão pesquisar e vão responder, mas responda no caderno, tá bom? Então, eu faço os exercícios. Qualquer dúvida, me mandem mensagem no WhatsApp. Eu amo vocês e até amanhã.